Oremos. Pai querido, dá-nos teu Espírito neste momento. Ilumina nosso entendimento. Queremos compreender o que queres nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Acabo de pedir a presença do Espírito conosco e vamos a falar justamente do tema do Espírito Santo. Um tema chave na vida dos cristãos. Porque São Lucas 4:1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Cheio do Espírito. A vida de Cristo foi uma vida cheia do Espírito. Nesse mesmo capítulo, no verso 14, diz assim: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. A vida de Jesus foi uma vida no Espírito. Cheio do Espírito, no poder do Espírito. Aí entrou em Galileia, se levantou para pregar e vejam o que ele diz. Começou a ler um texto do Velho Testamento e disse assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os poderes. O Espírito do Senhor está sobre mim. A vida de Cristo foi uma vida cheia do Espírito. Agora, se nós somos cristãos, devemos andar como Cristo andou. E se a vida de Cristo foi uma vida cheia do Espírito, lógico que a vida do cristão tem que ser uma vida cheia do Espírito. Mas por quê? Porque quando Jesus esteve nesta terra, ele caminhava com a gente, digo, com os discípulos, não com a gente. Nós representados pelos discípulos, andava com os discípulos, comia com eles, dormia com eles, falava cara a cara com eles. Mas quando Jesus morreu, ele foi embora. Só que antes de ir, ele disse: Eu vou, mas enviarei o Consolador. Quero ler para vocês o que diz aqui São João, capítulo 14, versículo 16. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conhecereis, porque Ele habita convosco e estará convosco. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Como voltará? Na pessoa do Espírito Santo. Agora, é interessante que Cristo disse que Ele queria que nossa vida, nosso coração, nosso corpo, fosse o templo do Espírito Santo. Que o Espírito habitasse em nós. Quer dizer, somos salvos unicamente pela graça, mas uma vez que somos salvos, agora passamos a ser a habitação do Espírito. E devemos viver, agir como o Espírito que está em nós nos diz que devemos fazer as coisas. Pastor, esse assunto do Espírito Santo é bem interessante, porque eu tenho ouvido assim algumas ideias a respeito de quem é o Espírito Santo. Então, esses dias, conversando com um amigo, ele falou assim: o Espírito Santo é aquela força que você tem dentro de você, que te motiva, que te dá uma ideia espiritual. Uma outra pessoa já me falou assim: o Espírito Santo é a influência de Deus na vida das pessoas. Então, é esse poder de Deus. Então, o Espírito Santo é o que exatamente? É uma força? Vou te ler um texto para responder a tua pergunta. Diz assim, está aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Diz assim: Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Em outras palavras, o Espírito não é uma influência, não é uma força, não é um poder. O Espírito é uma pessoa, tão pessoa quanto o Pai, quanto o Filho. O Espírito é uma pessoa. O Espírito ensina, o Espírito guia, o Espírito sente, o Espírito fica triste, diz São Paulo: não contristeis o Espírito Santo, quer dizer que o Espírito Santo fica triste. Olha, uma influência não fica triste, uma influência não fala com gemidos inexprimíveis, uma influência não ensina, quer dizer, o Espírito é uma pessoa, disso não podemos ter dúvida, apenas é uma pessoa que não tem corpo,
Agora, mas como pode não ter corpo e ser pessoa? Bom, estamos falando de coisas espirituais, não estamos falando de coisas materiais. A nossa mente é carnal, é humana. Como nossa mente pode entender a natureza espiritual do Espírito Santo? Veja, Martim Lutero usava uma figura, ele dizia que Deus é como toda a água do mar e a nossa cabeça é como este copo. Como podemos fazer caber a água toda do mar neste copo? Então, como Deus pode caber em nossa mente humana? Como o Espírito pode ser entendido pela gente? Não, apenas podemos ter as coisas que nos são reveladas na Palavra de Deus. Pastor, eu conheço algumas pessoas que dizem que o Espírito fala através delas, né? Elas têm dom de línguas, esse tipo de coisa. Só que eles falam coisas que a gente não entende. Tem alguma relação com esse texto que o senhor leu, de gemidos inexprimíveis, coisas que nós não entendemos? Como é que o senhor explicaria isso? Veja, o Espírito Santo dá dons. E dá o dom de línguas, dá o dom de ensinar, o dom de profetizar, o dom de curar. O Espírito Santo é especialista em otorgar dons. Inclusive porque a Igreja de Deus precisa de dons. A Igreja de Deus é como um corpo. O corpo precisa de olhos para ver, de ouvidos para ouvir, de mãos para tocar, de pés para andar, de coração para puxar a vida. A Igreja de Deus é igual. Precisa de gente que saiba cantar, que saiba orar, que saiba pregar, que saiba sorrir, que saiba ensinar, que saiba curar, que saiba falar línguas. Por isso, o Espírito otorga línguas, dá línguas. Agora, eu conheço gente que fala 2, 3, 4, 5 línguas, evidentemente recebeu o dom de línguas de Deus. Agora, qual é a primeira evidência de que uma pessoa recebeu o Espírito Santo? Isso está claro aqui em Romanos capítulo 16, vejam o que diz. Romanos capítulo 16, versículo 8, diz assim: quando ele vier, está falando do Consolador. O versículo 7 explica: mas eu vos digo a verdade, convém que os vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vosotros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo de pecado, da justiça e do juízo. Qual é o primeiro trabalho? Quando o Espírito Santo vier à tua vida, qual é o primeiro trabalho que vai fazer o Espírito? Convencer-te de que tua vida não está certa. Convencer-te de pecado. Então, tem gente que diz assim: a primeira evidência de que o Espírito Santo veio à minha vida é que eu comecei a falar línguas estranhas. Espera um pouco, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a primeira evidência de que o Espírito Santo tomou posse da tua vida é que te abre os olhos para enxergar tua realidade espiritual, para convencer-te de pecado. E o que é pecado? Pecado é fazer tudo contrário à vontade de Deus. Então, se você quer receber o Espírito Santo, e o cristão precisa ser batizado pelo Espírito Santo, porque uma coisa é ser batizado por água, isso as pessoas veem, tá? Mas outra coisa é ser batizado pelo Espírito Santo. O batismo do Espírito não é visto, acontece interiormente. Você é cheio do Espírito, o poder do Espírito se apodera de você, mas para que você seja batizado pelo Espírito, tem primeiro que ajustar sua vida aos ensinamentos bíblicos. Se você está andando completamente contrário àquilo que Deus ensina na sua palavra, como é que pode ser batizado com o Espírito Santo? Mas como é que a gente vai identificar essa voz, essa presença na nossa vida? Como identificar em que sentido? Porque, como o Elmar falou, a gente tem pessoas que dizem: o Espírito Santo é aquela força dentro de você que te empurra para frente, né, que te põe positiva, alguma coisa assim. E as pessoas, outros dizem: não, é uma voz que te fala coisas boas, né, que te conduz de uma maneira. E outros dizem que retém o Espírito Santo porque fala em línguas. Então, se o senhor está falando que não necessariamente a pessoa precisa falar em línguas para ter o Espírito Santo, como é que eu vou identificar se eu tenho o Espírito Santo ou não tenho o Espírito Santo? Olha a tua vida e vê se tua vida está ajustada à palavra de Deus. Em outras palavras, olha para a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que você deve vestir paletó verde e você está vestindo paletó vermelho, você está contrário àquilo que a palavra de Deus está dizendo. Então, bota o paletó verde. É simples.
É decir, de uma maneira simples, estou te ensinando a grande verdade da vida. As pessoas filosofam demais. Não, é simples. Se a palavra de Deus te diz que é por aqui e você está indo por lá, como é que você pode receber o Espírito Santo? Porque o primeiro trabalho que o Espírito Santo faz na tua vida é mostrar-te que você está indo errado, volta para o caminho. Por isso, Deus disse, far-te-ei ver e te ensinarei o caminho em que deves andar. E como é que a gente vai identificar, pastor, por exemplo, a igreja que tem o Espírito Santo, que tem a linha correta? Porque existem, por exemplo, denominações que realizam milagres, coisas assim, e a gente tem a nítida sensação de que é o poder do Espírito Santo que está atuando ali. São milagres para o bem, para a cura. Eu sei, mas aqui está novamente o texto de Mateus capítulo 7, que vou ler de novo. Mateus capítulo 7, versículo 21 diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não basta dizer, estou aqui em nome de Jesus, recebendo o Espírito. Não. Muitos naquele dia han de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura no teu nome não temos profetizado, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, e eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Por que não? Porque embora diziam que no Espírito de Deus faziam isto, no Espírito de Deus faziam aquilo, não estavam fazendo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Está escrito na Bíblia. Lê o que a Bíblia diz, ajusta a tua vida com o que a palavra de Deus diz. Pastor, agora eu estou meio confuso, porque você vai a uma igreja e não tem como fugir desse assunto quando se fala de Espírito Santo, né? A questão do dom de línguas que nós estamos discutindo aqui. Eu vou à igreja, são boas pessoas, é uma igreja boa, e as pessoas estão ali se expressando de forma, algumas delas a gente não consegue entender nada, e eu não sei se alguém entende. Não é? E elas dizem, bom, aqui eu estou recebendo o Espírito Santo. Então, a primeira pergunta, aquilo é ou não é o Espírito Santo? E a segunda pergunta, quando eu me batizo, eu tenho 2 batismos, eu primeiro batizo na água e depois, em algum momento, eu recebo o Espírito Santo? Acho que serão 2 perguntas em uma. Em primeiro lugar, a primeira evidência, volto a repetir a resposta, a primeira evidência de que você recebeu o Espírito Santo é você perceber que está errado e tem que ajustar. Isso é a primeira evidência. Tá? Agora, o que acontece a seguir? Vejam o que diz aqui o texto que vou ler. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito. Você está andando no Espírito, está cheio do Espírito, recebeu o Espírito, então, presta atenção. Digo-vos, porém, andai no Espírito, e não satisfagais a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque estão opostos um do outro. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a condenação da lei. Agora, ora, as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, etc, etc, etc. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Então, o que está dizendo aqui São Paulo? Que a maior evidência de que você recebeu o Espírito Santo não é cair no chão, não é falar coisas incoerentes ou inconexas. A maior evidência que você recebeu o Espírito é que os frutos do Espírito devem aparecer na tua vida. Pastor, esses dias eu ouvi uma coisa que me preocupou bastante. Eu ouvi falar em pecado contra o Espírito Santo e me disseram que esse pecado não tem perdão. Fiquei pensando, será que eu já cometi esse tipo de pecado? O que é o pecado contra o Espírito Santo? Aí que está. Qual é o primeiro trabalho? Quero ver se vocês entenderam. Qual é o primeiro trabalho que o Espírito Santo faz na vida da pessoa? Mostrar aonde eu devo mudar, exato, melhorar mostrar o pecado. Meu pecado. Mostrar o pecado. Justamente. Primeiro trabalho. Se o Espírito Santo te mostra o pecado e você não faz caso, o que está fazendo? Está endurecendo o seu coração à voz do Espírito.
O Espírito fala, você não ouve. O Espírito fala, você não ouve. O Espírito fala, você não ouve. Chega um momento em que você cria uma espécie de coraça espiritual. O Espírito pode gritar, você não ouve. Então você cometeu o pecado imperdonável. Por que o pecado contra o Espírito é imperdoável? Não porque Deus não queira perdoar, mas porque você se endureceu de tal maneira que não há maneira de convencer que você é um pecador. E o primeiro que você precisa fazer para ser perdoado é reconhecer que você é pecador. Porque se você não pede perdão, como Deus vai te perdoar? O pecado imperdoável é imperdoável, não porque Deus não quer perdoar, é porque o homem se endureceu tanto contra o Espírito que não quer mais ser perdoado. Dentro do plano da salvação, pastor, Jesus ali deu a sua vida para nos salvar e hoje, pela graça, nós somos salvos. Mas dentro desse processo da salvação, aonde que o Espírito Santo entra nessa obra para a salvação do ser humano? O Espírito Santo, ele é aquele que te cria consciência das coisas espirituais. Você pega a Bíblia e lê, Cristo morreu por mim. Mas isso, para o coração humano, pecador, não significa nada. A não ser que o Espírito venha e me abra os olhos. Ah, Cristo morreu por mim. Mas qual é a diferença? Se de antes eu li que Cristo morreu por mim, de antes eu estava lendo com olhos humanos, agora o Espírito me abre o entendimento, porque meu entendimento é embrutecido pela minha humanidade pecaminosa. Eu preciso da assistência do Espírito para entender as coisas espirituais. Porque o que é carne, Jesus disse isso a Nicodemos, o que é da carne é carne, mas o que é do Espírito é Espírito. Pastor, o senhor mencionou agora que nós precisamos do Espírito, da presença do Espírito Santo na nossa vida, não é? E agora eu ouvi falar também, eu li alguma coisa dizendo que no final da história desse mundo, num determinado momento, o Espírito vai ser retirado da Terra. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser o ser humano sem a presença do Espírito Santo? Em primeiro lugar, você tem que entender que quando o Espírito Santo fala e você não ouve, qual é o valor do Espírito para você? Nenhum. Nada. Para você foi retirado. Não é que o Espírito vai ser levado. Simplesmente, se você endurece seu coração, para você não vale Espírito. Para você não existe Espírito. Se está lá ou está aqui, tanto faz. Você endureceu seu coração, simplesmente para você não há Espírito Santo. Para você foi retirado. Há tantos homens neste mundo que estão endurecendo-se de tal maneira que para eles o Espírito Santo já não existe. Quer dizer, existe, mas para eles não. Porque para eles não tem sentido o Espírito. Já não vale para nada. Estamos chegando ao fim da lição e eu gostaria de te dizer uma coisa. Há quantos momentos nesta vida em que você literalmente não sabe o que fazer? Tem que tomar uma decisão com relação a um filho, com relação ao casamento, com relação a uma profissão, você não sabe o que fazer. Aí entra o Espírito. Mas como te fala? Ele vem e fala aqui? Não. Ele abre teus olhos para a palavra de Deus. Sabe que todas as respostas para a tua vida, para as tuas indecisões, estão aqui na palavra de Deus. Mas, pastor, eu não enxergo. Não enxerga porque o Espírito não está te auxiliando. O dia que tua vida seja cheia do Espírito, a tua vida vai ser uma vida cheia da palavra de Deus. E quando você tem as dicas e os conselhos divinos, olha, todas as tuas decisões vão ser decisões acertadas. Por que a vida de Cristo foi uma vida vitoriosa? Porque a vida dele era uma vida cheia do Espírito. Ele era levado pelo Espírito. Inclusive até no deserto onde foi tentado, o Espírito foi com ele. Então, se você quer ser um cristão de verdade e andar como Cristo andou, você precisa dizer: Espírito, vem a mim, fala comigo, habita em mim, dirige minha vida. E se sua vida for uma vida cheia do Espírito, será uma vida cheia de vitória. Deus te abençoe.